Olá, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Terla e na produção desse vídeo tá minha amiga Pamela. E hoje a peça que a gente vai fazer, eu tô me achando muito porque é o sol. Olha como ela fica muito estilosa, gente, eu tô apaixonada nisso. Quem me conhece sabe que eu não gosto de andar de bolsa. Então, às vezes, eu tô com a cordinha no celular porque eu carrego tudo no celular. Mas tem situações que a gente precisa do quê? Da chave do carro, de um protetor labial e do cartão, né? Então, gente, eu tô assim mega apaixonada nesse resultado. A Pamela também ficou maravilhada quando ela viu. E essa é a nossa aula de hoje. Vamos começar? Nossa peça de hoje, como vocês viram, é uma peça bem prática de fazer. Eu já tinha comentado aqui que eu não estava produzindo acessórios criativos para venda, apenas aqui para o YouTube. Porém, tem 2 semanas que eu voltei a fazer e essa é uma das peças que vai ter no nosso catálogo de produtos. Quem quiser conhecer, eu estou começando a divulgar por lá os acessórios criativos, é o Instagram amou.amei. E para fazer essa peça, eu denominei ela de organizador Manu. Ela pronta tem a medida de 9 por 11,5. Eu gasto cerca de 7 minutos para produzir essa peça. Agora, com relação aos materiais, você vai precisar cortar para fazer ela. No tecido principal e no bagum, a medida de 18,5 por 13,5, que tá aqui cortado, ó. 18,5 por 13,5 no tecido principal e no bagum. Nós vamos precisar também de 15 centímetros de zíper de metro. Vamos precisar de um cursor. Vamos precisar de um mosquetão de 1 centímetro. Vamos precisar de um pedacinho de montana na medida de 5 por 1. Aqui você pode substituir por um viezinho de... Pode ser o viés do viés boneon. Pode ser do próprio tecido também, pode fazer com uma fitinha. Eu gosto da montana porque ela dá uma segurança maior quando você coloca o mosquetão. Nós vamos também utilizar 20 centímetros de viés. Aqui eu estou usando o boneon, mas pode ser o viés do próprio tecido ou o viés de algodão. E esses são todos os materiais necessários para a confecção da nossa peça. E uma dica bem legal para você fazer com seus moldes, por mais simples que seja, por exemplo, esse aqui é só um retângulo, mas é legal você colocar todas as informações nele, porque se você tiver alguém para lhe ajudar, essa pessoa consegue fazer tudo sem sua orientação, porque vai estar tudo especificado. E também até para quando você for precisar de algo que não esteja na mente, que foge, né, do pensamento, você só olha e vê, por exemplo, qual é o tamanho dela pronta, o tempo que você leva. E para fazer o cálculo da peça, você pode usar o aplicativo a preço. Já tem vídeo aqui no nosso canal mostrando como a gente utiliza. Atualmente eu estou vendendo essa peça por R$19,90 na minha loja. E aí você pode fazer o curso da sua através do aplicativo a preço, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante da funcionalidade dele. Nós vamos começar a nossa peça produzindo a parte do corpo. Então, eu deixo o tecido estampado nessa posição, posiciono o zip com a dentição na direção do tecido, venho com o forro e passo uma costura reta aqui em cima. Depois que eu fiz essa costura, eu venho com o auxílio da minha mão e faço um vinco aqui, ó, no bagum. Agora eu vou costurar com um pé de máquina retinho aqui. Depois que eu já fiz essa parte, nós vamos replicar para o outro lado. Então, eu venho, posiciono, venho com o bagum, coloco aqui e passo uma costura reta aqui também. Feita a costura, agora é a hora de abrir o zíper. Já aproveito o gancho e desviro essa peça. Agora eu vou fazer uma costura em U. Eu vou começar aqui, vindo bem na beirinha para fazer uma costura de segurança. Aqui na parte do zíper, faço uma costura de um pé de máquina e finalizo aqui. Agora que eu já tô com tudo costurado, eu vou escolher uma das 4 pontas para colocar o mosquetão. Como eu vou usar referência? Eu vou dobrar aqui e ver qual é a posição que eu quero. Por exemplo, se eu fechar nesse formato, colocando o mosquetão nesse cantinho, esse abacate vai ficar sorrindo bem aqui. Eu acho que vai ficar bem bonito. Então, eu vou optar por fazer aqui. Vamos supor que eu optasse pelo outro lado. Olha como ficaria.
você vê qual vai ser o melhor posicionamento da sua estampa. Tá vendo? Aqui não tem nada e desse lado ele vai ficar sorrindo. Então, eu vou optar em colocar o mosquitão nesse cantinho. Para colocar o mosquetão, a gente só passa o montana aqui no mosquetão e você vai costurar bem na bordinha do tecido. Fazer uma costura com retrocesso. Aqui você vai dar uma distância de meio centímetro do tecido pro montana. Fiz a costurinha prendendo para ficar bem seguro. Agora é hora de colocar o zíper. Então, primeiro eu vou colocar o zíper para fechar e depois eu vou colocar o zíper para posicionar onde eu quero o meu cursor. Eu, particularmente, gosto de colocar já do lado avesso. Não gosto de colocar do lado direito para depois desvirar, mas é opcional. A única coisa que você sempre tem que se atentar é ver se está na mesma direção. Por exemplo, se tiver um pouquinho maior e outro menor, você corta para poder acertar. Aqui ele tá dando certo, então eu vou vir com o meu cursor aqui e vou encaixar. E agora vai ser a hora de colocar o meu cursor para posicionar. Lembrando que o meu mosquetão tá bem aqui. Então, se eu quero que o meu zíper feche do mesmo lado do mosquetão, que é o ideal, porque se você pendura, o seu zíper vai ficar para cima, não corre o risco dele ficar aqui para baixo. Então, você precisa que a parte arredondada fique subindo na mesma direção de onde tá o seu mosquetão. Então, aqui eu vou colocar desse lado. Tá vendo como agora aqui tá com diferença esse outro lado? Então, eu corto e encaixo aqui o cursor. Coloquei o cursor com a parte arredondada para onde está o meu montana. E agora é hora de costurar as laterais. Aqui eu vou costurar bem rés onde está o montana. Então, eu vou dobrar e vou passar uma costura reta. Aqui vai ficar mais ou menos uma altura, vai dar mais ou menos uns 1,5 cm. Começo e finalizo com o retrocesso. Fiz a costura daqui, então eu já fico com a base para esse lado. Agora que o corpo da nossa peça já está pronto, nós vamos para o acabamento final. Aqui eu estou usando o boneon. Mesmo ele sendo um viés que a gente pode queimar para fazer o acabamento da ponta, ainda assim eu prefiro fazer com a dobrinha. Então, eu vou fazer uma dobrinha, vou passar a costura reta e aqui no final eu também faço essa mesma dobrinha. Inicio e finalizo novamente fazendo retrocesso. Ou reverse se você estiver costurando na máquina doméstica. Depois que você aplicar o viés, sua peça está totalmente pronta para uso. É só desvirar e começar a utilizar. Se você quiser, você pode usar a pontinha da tesoura ou um hashi para empurrar os cantinhos. E tá prontinha! E essa foi a nossa aula de hoje, nós esperamos que você tenha gostado. Se você é iniciante na costura e está querendo fazer uma grana extra, começa produzindo essa peça que eu tenho certeza que vai ser sucesso de venda, porque ela é rápida de fazer, em menos de 10 minutos você faz uma unidade, então imagina quantas você pode fazer no dia. Eu já estou até pensando em produzir muitos lotes dessa daqui e sair vendendo na praia e viver da minha arte, será que daria certo? Gente, brincadeiras à parte, essa estampinha linda é das Beltranas, na descrição desse vídeo tem cupom de desconto. Se você gostou desse vídeo, a gente pede que você curta, comenta, compartilha e assim nossa comunidade cresce cada vez mais. Eu e a Pamela te esperamos na próxima aula. Um beijo, tchau, tchau!